onde foi que eu me perdi? Que eu era uma pessoa com uma energia e agora eu tô sendo outra. Vamos falar sobre desânimo. Ai, gente, só de falar nisso, só de falar essa palavra, né? Quem aí sente desânimo? Em qual área você sente que mais tá desanimado? Parece que falta missão, parece que falta propósito, parece que o ânimo foi embora. Em qual área isso tá pegando? Gente, é muito comum nos meus atendimentos pessoas chegarem dizendo: eu quero encontrar o meu ânimo de novo, eu era uma pessoa, agora eu sou outra pessoa, eu quero trabalhar minha procrastinação, eu tô diferente. Então tem muitas pessoas que chegam para mim e dizem: onde foi que eu me perdi? Que eu era uma pessoa com uma energia e agora eu tô sendo outra. Ou que estão desanimadas numa área da vida. Então é o relacionamento que já, tá diferente, o casamento, ou é a questão da saúde, um desânimo para me cuidar, um desânimo para olhar para mim, eu tô com um desânimo ali na parte profissional, na parte de trabalho. Então, hoje vamos falar sobre isso, né? E sempre aqui é um espaço para a gente expandir a nossa consciência e também entender que o que está acontecendo com a gente, as nossas sensações e a nossa realidade, ela é criada por nós. E quando eu falo criada por nós, pode entrar aqui a questão da física quântica, porque eu acredito, tá? Agora, é criado pelos nossos sentimentos, pelos nossos padrões, pelas questões que a gente carrega dentro da gente. Então, eu atendo, contar para vocês que eu finalizei um atendimento de uma pessoa que veio trabalhar desânimo, cansaço e procrastinação. E quando a gente vai observar o que tá pegando na vida dela, no fundo, não tem nada a ver com isso. O que tem a ver é que ela sempre foi uma pessoa que fez mais focando nos outros, então ela estava fora dela, ela estava olhando mais para o outro, cuidando mais do outro, se preocupando com o outro, e agora ela não quer mais viver essa vida. Ela não quer mais ser aquela pessoa que está disponível o tempo todo para os outros, né? E aí vem esse cansaço, vem esse desânimo. Inclusive a nossa mente tem um mecanismo de proteção. Quando eu não tô dando conta, por exemplo, essa minha cliente, de dizer um não, quando eu não banco o meu, olha, hoje eu não vou lá te ajudar com o teu filho. Quando eu sinto, hoje eu não tô pra ir lá te dar uma mão ali, hoje eu vou pra minha natação, hoje eu vou fazer as minhas coisas, quando eu não consigo bancar o meu não para os outros com medo de magoar, medo de passar por ruim, medo de ficar sozinha, o meu sistema acaba gerando um mecanismo, e um dos mecanismos é cansaço, é fadiga, não conseguir fazer. E olha, em último passo, os últimos passos do nosso sistema para nos proteger é acabar trazendo sintomas físicos. Eu lembro exatamente que uma das minhas clientes, e aí eu contei para ela uma situação, ela me falou que ela estava fazendo a carteira de direção e ali ela começou a errar e isso começou a deixar ela muito nervosa, a ponto dela não querer ir mais, mas ela não dava conta de dizer eu não quero ir mais. E aí teve um dia que ela, saindo de casa, ela quebrou o dedinho do pé. Logo, ela não pôde mais ir para fazer, a carteira de motorista. Então, o nosso sistema, ele gera sintomas físicos, como uma forma de proteção. Se eu não tô conseguindo, se aquilo tá me machucando, se aquilo eu não tô dando conta de bancar, de viver aquilo, o meu sistema pode gerar desconfortos. E também aquilo que eu não soube lidar
né? Aquilo que eu não dei conta de lidar emocionalmente, às vezes vem através de uma dor de garganta, vem sintomas físicos, né? Então é isso, gente. Vamos falar sobre isso, sobre esse desânimo, sobre essa questão de missão. Ao longo da minha caminhada de autoconhecimento, ao longo de todo esse processo, eu já tive, sim, o momento de dizer que eu tinha que encontrar minha missão de vida, inclusive de trazer isso para os meus clientes, bem lá no início, quando eu usava uma outra metodologia. Então, vamos encontrar o nosso propósito, vamos encontrar a nossa missão de vida e toda essa conversa que hoje eu sinto que a nossa missão de vida ela é muito, muito simples, muito simples. E ela está disponível para todo mundo. A maior missão de vida que a gente tem aqui para nós é nos fazer feliz. Nos fazer feliz. Por quê? Eu me fazendo feliz, eu sou um pedaço desse todo. Eu muitas vezes não tô conseguindo me fazer feliz, eu estou fazendo coisas por causa das minhas dores emocionais, padrões de comportamento, para os outros verem, para os outros aplaudirem. Às vezes eu tô fazendo coisas por necessidade de controle e não tô me fazendo feliz. E aí, acho que aquilo é felicidade. Então eu tô fazendo pelo externo, no sentido de não por mim, não pra mim, não pelo meu bem-estar. E aí eu quero achar que o mundo vai entrar numa felicidade. As pessoas vão ser felizes, sendo que eu não me faço feliz. O que é esse se fazer feliz, né? É de fato se conhecer. E aí, se conhecer para saber qual caminho seguir. Às vezes, você tá hoje desanimado, a gente começa a desanimar, por exemplo, de um relacionamento, porque no fundo, agora, você vai se dando conta, ou às vezes tu ainda não se deu conta, mas o desânimo veio, que você não tá nesse relacionamento pelo motivo genuíno de que você queria estar. Às vezes você tá porque existe um conceito coletivo, né, de que agora tenho filhos, então tenho que me manter nessa relação. Ou às vezes você entrou numa relação pelos motivos errados, né, entre aspas. Por exemplo, eu já atendi muitas mulheres, né, pessoas que disseram: eu casei porque eu queria sair de casa. Eu queria sair da casa da minha mãe e do meu pai. Eu comecei um relacionamento não porque era aquilo que eu desejava, mas porque eu engravidei. Eu comecei esse relacionamento porque eu sentia que estava na hora. Então eu atendo muitas pessoas, né, que vêm e começa toda essa angústia, todo esse cansaço, esse desânimo vem por conta delas estarem num momento de ruptura do que ainda faz sentido e do que não faz mais sentido. E quando eu trago aqui, nossa, então quer dizer que se eu percebo que eu comecei um movimento na minha vida que hoje tá me dando desânimo, e aí, já que hoje eu descubro que foram pelos motivos errados, entre aspas, eu tenho que romper com esse relacionamento, tenho que romper com isso que eu comecei. Não significa que você precisa romper. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas agora significa que você pode iniciar esse relacionamento, né, dar continuidade nele de outra forma. Porque você gosta dessa pessoa, porque vocês têm ali uma conexão legal, removendo os motivos, as razões que te fizeram entrar nesse relacionamento. Eu atendi também já uma cliente, eu atendi também uma profissional, que ela falou: eu escolhi essa profissão
porque eu sentia que eu não era reconhecida pelos meus pais. E aí eu escolhi com o intuito de, nossa, agora eles me enxergarem. E aí chegou um momento que, a dor de não ser reconhecida continuava ali dentro, porque ela não apaga com o tempo, eu preciso tratar, preciso fazer um faxinão emocional para resolver isso. E o segundo tô aqui nessa carreira, nesse trabalho, e não faz mais sentido para mim. E aí aquela dificuldade de encarar que talvez passaram anos, foi um movimento que você fez, que agora você quer romper. Então, não necessariamente você precisa romper, mas agora começar a construir uma nova relação, se manter nesse trabalho, nesse relacionamento, nesse movimento que você tá, por outros motivos, pelo motivo que você gosta, tem coisas legais no teu parceiro que você admira, tem coisas legais nessa relação que para você são importantes, são cruciais, tem coisas muito importantes nesse trabalho. O desânimo, muitas vezes, ele vem justamente mostrar que você fazia por uma motivação que ela era com base numa dor emocional. E aí, por exemplo, essa cliente que escolheu um trabalho para ver se assim ela ia ser uma profissão, uma carreira, para ver se assim ela fosse reconhecida, na verdade, ela tá sentindo a mesma coisa, não sou reconhecida. Nem isso fez com que eu fosse reconhecida. E aí tem que fazer um faxinão emocional para tratar essa dor de reconhecimento. Porque isso vai gerar um cansaço. Eu estou sempre buscando fazer movimentos na minha vida em busca de reconhecimento. Isso vai cansar. Chega uma hora que basta. Deu, não aguento mais. Porque não é a coisa que vai fazer eu me sentir reconhecida. É eu mesma. Não é nem o pai e a mãe. É eu mesma. O pai e a mãe podem dizer, nossa, eu te reconheço, eu te vejo, você é importante para mim. E o filho ainda sentir, não tô sentindo nada aqui dentro de mim. Se fosse verdade que o reconhecimento, alguém tem o poder de me fazer sentir alguma coisa, se isso fosse real, todos os pais, eu, por exemplo, se eu tivesse esse poder de fazer minha filha se sentir feliz o tempo todo, eu iria colocar a felicidade nela o tempo todo. Eu tenho esse poder? Eu tenho essa capacidade? Eu, fora da minha filha, tenho o poder de fazer ela feliz o tempo todo? Não. Ela vai sentir felicidade, ela vai sentir tristeza, ela vai sentir várias coisas que não tá no meu controle. Com base nas ideias dela, com base nas crenças dela, com base no que ela carrega dentro dela, no campo dela, campo inconsciente dela, ela vai sentir. Então, se eu tô fazendo várias coisas por necessidade de reconhecimento, de ser vista, medo de ficar sozinha, como eu atendo gente que nós vamos a gente vai fuçando até que a pessoa se dá conta que ela tem muito medo de ficar sozinha. E aí, por conta disso, começou um trabalho, começou a fazer um movimento, entrou num relacionamento, faz isso e aquilo para os outros. E não que não é para fazer, mas é esse medo, é na base do medo de ficar sozinha. O medo de ficar sozinha não some. Mesmo ela tendo trabalho, todo mundo aplaudindo, mesmo os filhos ali, o relacionamento, o parceiro dizendo eu tô aqui, esse medo de ficar sozinha só vai sumir quando ela trabalhar a visão
dela sobre ela mesma, a autoimagem, o entendimento sobre a vida, o que é essa vida, né? Expandir a consciência sobre isso, expandir a consciência sobre o outro. E aí isso é um trabalho que libera e que te faz voltar a ter energia. A limpeza emocional, que é com ferramentas, por exemplo, o meu atendimento, faxinão emocional, dessas questões, desses medos, dessas dores, dessas necessidades, e então a limpeza e a expansão de consciência. A expansão de consciência às vezes leva mais tempo, é através de conversas, né, de assistir vídeos assim como esse, como o meu, alimentar a mente, alimentar a nossa mente com conteúdos que vão tirando da gente o peso, a sobrecarga, que vão fazendo a gente entender a vida, entender nós mesmos, entender o outro, entender a mente. Muito importante entender a nossa mente. Então, as sensações, elas são trabalhadas e o outro não tem o poder de te fazer sentir alguma coisa. É tudo sobre você, é tudo sobre nós. É sempre, né, a gente fala bastante, né, que o fato é neutro. Então, o fato é neutro. Ser demitido é bom ou ruim? Ser demitido é bom ou ruim? É neutro. Para uma pessoa que queria ser demitida, vai ser maravilhoso. Para outra que não queria, não vai ser maravilhoso. Então, é o que a pessoa sente dentro dela que vai fazer com que a situação gere uma sensação. Uma das minhas clientes, né, ela falou que ela, quando criança, ela sentia que agora aconteceu uma situação bem difícil na família dela. E aí ela sentiu, agora eu preciso cuidar da mamãe tá frágil, e ela criança. Mas a mente dela já trouxe essa ideia, eu preciso cuidar da mamãe e da vovó. Então ela se tornou aquela pessoa que tá para todo mundo, a forte, né, a independente, sentia muito prazer em limpar a casa, em deixar tudo pronto, um prazer em ser independente. Ela chegou a repelir o outro lado, né, até julgar o outro lado das pessoas mais dependentes que necessitavam, né? Ela, ai, credo, as priminhas que não eram independentes, ela já toda assim. E é justamente esse movimento que ela fez bem pequena que está gerando todo o peso, toda a sobrecarga de hoje na vida dela. Todo o desânimo, toda a falta de vontade de levantar da cama. Então, o que eu fui colocando, o que eu fui colocando até que aquilo que eu quero fazer se torna uma coisa broxante. O que eu vou inserindo que vai tirando aquela alegria, aquela coisa gostosa que talvez um dia eu tinha. Mas se eu vou querer cuidar da mãe e da avó, eu já tenho um padrão de diminuir aqui para mãe e vó e me sentir que eu tenho que tomar conta, e isso é pesado. E aí eu vou colocando para todas as pessoas na minha volta isso também, essa necessidade de cuidar. Isso vai ficar, chega uma hora que não tem graça nenhuma. Então, observa se você foi colocando, adicionando coisas até se tornar meio broxante aquilo que você faz. E tem outra questão que é justamente isso, né? Eu tive um tempo da minha vida que o meu cabelo é crespo
E hoje eu tô muito mais de boa com ele. Teve uma época que eu fazia dedo lis, conhecem? Fica maravilhoso. Os cachinhos, né? Então eu ficava 1 hora para arrumar o meu cabelo todos os dias. Ficava lindo do jeito que, né, eu queria. Hoje, por exemplo, hoje eu lavei, passei um creme ali, amassei e chegou um momento em que começou a perder a graça eu me arrumar. Eu comecei a sentir um desprazer em ter o meu cabelo solto, né, arrumado, fazer uma maquiagem, colocar uma roupa, porque era tantas etapas que eu fui colocando. Então o cabelo eu precisava fazer um dedo lis para ele ficar com os cachinhos todos perfeitos. A maquiagem era isso, era rímel, era isso, era aquilo, era não, nada contra fazer. Agora, pra mim, não estava sendo prático, não estava sendo prazeroso todos os dias eu fazer isso, a ponto de muitos dias eu simplesmente fazer um coque e não querer nem saber de deixar meu cabelo solto, até que eu fui encontrando esse caminho de leveza sobre não ficar ali fazendo um dedo lis, e aí começou a gerar mais prazer, ser mais gostoso. Então, o que talvez você foi adicionando de pressão, de rigidez, de que tem que ser assim, senão eu não faço, senão não dá certo, senão não é bom, que começou a tirar o teu prazer de fazer. E aí começou a vir o desânimo, a falta de ânimo. O que você foi adicionando aí no teu relacionamento? Às vezes na forma como você tá educando os teus filhos, na forma que você se relaciona com os teus filhos, na rotina da família, que tem que ser assim, 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 e você adicionou tantas coisas que hoje não tem mais nem graça. O prazer se foi, broxou. Então, são esses os pontos, assim, que eu sinto que são cruciais da gente observar quando vem essa falta de ânimo, uma procrastinação que não era comum, um desânimo, uma falta de forças. Primeiro, olha em qual área da tua vida. Segundo, a tua mente vai te dar motivos iniciais. Então a mente vai começar a falar, é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa daquilo. Deixa ela falar, mas vai mais fundo. Vai mais fundo. Vai observando se você adicionou tantas coisas que hoje tá broxante. Se você em algum momento ali fazia não por você e para você, mas fazia pelos outros, ou por uma necessidade que aconteceu lá no passado e que hoje não faz mais sentido. Então pode ser que você tenha saído de um trabalho e começado um outro por uma necessidade e hoje não faz mais sentido. Então vem o desânimo, vem tudo. Aí ou você precisa ressignificar dentro de você uma nova forma de lidar com esse trabalho para ele voltar a ser algo prazeroso, ou realmente mudar, fazer uma mudança. E como que a gente ressignifica? Eu tô num relacionamento, eu percebi que eu casei, mas assim, não era bem, vi que foi equivocado, mas hoje tô desanimada, mas eu não quero, acho que não vale a pena romper. Ok, então vamos ressignificar, porque certamente tem muitas coisas boas nesse relacionamento, com certeza você vê muitas qualidades no teu parceiro, na tua parceira. Agora, o que você precisa deixar para trás? Às vezes é uma crença, é um padrão, é uma ideia que você colocou lá no passado. E tudo isso para ressignificar são as limpezas emocionais que vão fazer por nós. Então, é um atendimento comigo, é um processo terapêutico
como o meu, que vai na raiz emocional, que a gente trabalha no inconsciente, ou também o meu curso, o meu resgate, que é um curso onde a gente vai trabalhar a expansão de consciência, que é super importante, e também essas limpezas emocionais, essas faxinas emocionais. Então, existem formas desse desânimo ir embora, né? Os vídeos aqui, os papos que eu vou trazendo aqui com vocês, os temas que eu vou vendo em consultório, que vocês me falam nas caixinhas, para que a gente vá expandindo a consciência. Só de hoje já se dá conta que esse desânimo, essa falta de energia, essa procrastinação, existe uma causa para isso, existe uma razão para isso. Meu Deus, isso já gera uma expansão de consciência quando você está aqui vendo um conteúdo que realmente vai te levar para a solução. Então, quero que você deixe nos comentários o que fez mais sentido para você nessa aula de hoje sobre desânimo, sobre procrastinação, falta de energia, e também deixa nos comentários qual é o próximo tema que você gostaria que eu trouxesse, tá? Pra gente conversar, pra gente expandir a nossa consciência, pra gente começar a caminhar com leveza, sabendo que a nossa maior missão é a gente se fazer feliz. A gente fazendo isso por nós, esse mundo ele vai ter uma outra energia, cada um fazendo isso por si mesmo, né? Esse mundo vai expandir no amor, na energia, vai ter um outro resultado no externo também, mas primeiro começa aqui dentro. Certo, gente? Então deixa ali nos comentários, até a próxima.